Olá, falar um pouco nesse vídeo sobre o índice de liberdade econômica. Ele é um índice super famoso no YouTube Nomics, né? No universo do Facebook Nomics, do Twitter Nomics, do Instagram Nomics, todo mundo usa esse índice para discutir desenvolvimento econômico, né? Curioso porque eu trabalho há mais de 20 anos, né, estudando desenvolvimento econômico na academia, frequentando congressos, lendo livros, papers, participando de bancas, e nunca vi um único trabalho que usasse esse índice de liberdade econômica. Né? Aliás, lanço o desafio aqui, já pedi para várias pessoas, falei, pelo amor de Deus, me manda um trabalho sério desse índice de liberdade econômica que tenha sido apresentado num congresso, que tenha sido publicado num journal, numa revista, enfim, que tenha algum mínimo de critério científico, né? Mas até agora não recebi nada, fica aqui o meu convite, se alguém puder me mandar alguma coisa séria em relação a esse índice, que não seja YouTube Nomics, Facebook Nomics e coisas do gênero, por favor, né? Realmente eu tenho curiosidade de dar uma olhada, né? O que tem lá nesse índice que eu vi, na verdade são vários equívocos, né? Especialmente no que diz respeito ao que transformou os países ricos em países ricos, né? Os grandes casos, né, de sucesso da história, tanto da história recente como China e Índia, como da história antiga, né, de Alemanha, de Estados Unidos e de Inglaterra, a gente sabe que foram casos de promoção, né, de desenvolvimento econômico a partir do Estado, especialmente com medidas protecionistas que, num segundo momento, criaram economias poderosíssimas, né, muito fortes. Né? O caso mais famoso e típico, acho que é da Inglaterra mercantilista. Né? A Inglaterra estava muito atrás da Holanda, ali no final dos 1500, porque a grande potência econômica da época eram os Países Baixos, né? Que era Bruges, Antuérpia, Amsterdã, inclusive com os têxteis que eram muito fortes. Né? E a Inglaterra não se conformava com isso. Né? E uma das medidas mais importantes dos reis ingleses na época foi proibir a exportação de lã. Né? Foi um negócio extremamente protecionista e violento até. Eles proibiram a exportação de lã para dificultar o desenvolvimento da indústria holandesa e tiveram sucesso, né? Porque depois eles conseguiram localizar várias indústrias de tecelagens na Inglaterra, né? Que depois acabaram turbinando a Revolução Industrial, né? Tem vários outros casos. Nos Estados Unidos também, o Alexander Hamilton, que foi o braço direito do George Washington, né, na Revolução de Independência Americana, 1776, ele era um grande pensador também, um grande policy maker. Né? Ele fez um trabalho que ficou famosíssimo, que era o Report on the Manufacturers, que ele apresentou para o Senado, para o Congresso americano, defendendo uma série de políticas protecionistas e de tarifas para alavancar as empresas, as indústrias americanas da Nova Inglaterra, né, que ele via como caminho necessário para o desenvolvimento econômico americano. Inclusive, tem uma coisa curiosa, que na época, né, o Adam Smith escreveu a Riqueza das Nações, se não me engano foi em 1776 também, que foi um ano notável. Né? E o Smith sugeria aos Estados Unidos que se especializasse nas vantagens comparativas naturais deles, que era a agricultura. Né? E o Hamilton falou, não, pelo amor de Deus, a gente tem que desenvolver as manufaturas e para isso a gente precisa primeiro proteger a indústria, especialmente da Nova Inglaterra, né, que era onde tinha aquele berço industrial ali de Boston, Nova York, Filadélfia, Baltimore, né, que inclusive eles começaram a se desenvolver depois do bloqueio continental contra o Napoleão, eles ganharam força, mas vamos dizer assim, a semente da indústria americana está ali e o Hamilton sacou que precisaria proteger aquilo para que eles ganhassem força e depois, no segundo momento, conquistassem exportações e, obviamente, o mercado interno americano. Aliás, a guerra de secessão nos Estados Unidos tem muito a ver com isso, porque a briga dos estados do sul contra os do norte também diz respeito a tarifas, né? Não era só a questão da escravidão. Os estados do sul eram favoráveis à manutenção da escravidão e à remoção de tarifas para que eles pudessem importar os produtos baratos da Inglaterra. Né? A Inglaterra é essa que tinha proibido a exportação de lã para a Holanda para poder se desenvolver e se desindustrializar. Né? E aí houve aquela guerra, mais de 2 milhões de americanos morreram na guerra de secessão, né? O norte ganhou e a coisa das tarifas venceu. Né? Então os Estados Unidos acabou virando um país muito protecionista no período que vai de 1800 até 1920, mais ou menos, e não escravocrata, obviamente, o sul perdeu. Né? Está aí mais um belíssimo exemplo, né, de como a catapulta das tarifas foi usada e depois começou a ser removida. Né? A própria Inglaterra, nos 1800, quando ficou forte e virou a potência manufatureira mundial, ela abriu mão completamente das políticas de proteção e passou a ser uma grande defensora do liberalismo, né, naquilo que o meu amigo Radium Chang chama de chutar a escada, que já estava escrito no trabalho do Frederick List,
que por sua vez esteve nos Estados Unidos entendendo, estudando as políticas do Alexander Hamilton, né? E a ideia do chutar a escada é o que faz hoje a China, já vou falar um pouquinho de China e Índia, né? Que é aquela ideia de que você usa a proteção tarifária para se alavancar e depois que você fica forte, depois que você fica robusto e que você tem capacidade de competir no mercado mundial, você passa a defender o liberalismo para facilitar o trabalho das suas empresas. É o que faz hoje a China, né? É uma situação curiosa porque a China de hoje defende o liberalismo contra os Estados Unidos, inclusive. Os Estados Unidos que está apanhando, que está perdendo na briga com a China, passou a defender o protecionismo, né? E vários outros casos, Alemanha, Japão, enfim, poderia entrar em vários casos aqui, mas acho que eu vou acelerar para falar de Índia e China, que são os maiores casos de sucesso recentes, né? Então, nesse índice de liberdade tem essa coisa da abertura comercial das tarifas, né, que tem um completo equívoco em relação à história dos países. Tem a coisa da abertura financeira também, que é outro equívoco, porque todos os países que se desenvolveram inicialmente com conta capital fechada, né, com o mercado financeiro extremamente travado. O próprio regime de Bretton Woods, de 1945 até 71, que foi uma fase gloriosa de crescimento do mundo, era uma fase em que as contas capitais, né, o fluxo de capitais entre países era relativamente fechado, né? A China de hoje, então, nem se fala, porque ela tem o sistema financeiro dela é totalmente estatizado, né? Não há liberdade de fluxo de capital, é muito difícil você colocar dinheiro na China, tirar dinheiro da China e assim por diante, né? Então, essa discussão, aliás, essa é uma característica, né? Esse índice de liberdade, como ele não tem fundamento acadêmico nenhum, ele não participa das discussões, né, que tem de fato entre os cientistas, os economistas que fazem ciência, né? Se você pegar no FMI, no final dos 90 e início dos 2000, tem uma discussão gigantesca sobre a necessidade ou não de abertura da conta capital, ou seja, os fluxos de capitais devem ser permitidos ou não, né? E estou falando de discussão de fronteira, de Banco Mundial, de FMI, você pega, por exemplo, o Kenneth Rogoff, né, que foi economista-chefe do FMI durante vários anos, tem vários trabalhos deles, depois eu vou deixar até indicado aqui, que ele era mais favorável à abertura da conta capital, depois mudou de ideia, depois começou a ver que a conta capital aberta para países emergentes traz fluxo de capital muito violento, né? Então a liberdade financeira, a liberdade de fluxo de capital pode ser nociva, né? O próprio John Williamson, que é o pai do consenso de Washington. Veja, pessoal, só um parênteses, tudo isso que eu estou falando é discussão que é feita nas universidades, entre economistas sérios que escrevem, que publicam livros, que publicam papers, que vão para congressos, tá? Isso é ciência econômica de verdade, tá? Então, eu acho muito legal essa coisa do YouTube, das pessoas começarem a se interessar por economia e começarem a aprender esses temas, mas tem que mergulhar no que é economia de verdade. Você não pode ficar no nível YouTubenomics, tá? Você tem que ir mergulhar nos livros, fazer curso, fazer graduação, fazer mestrado, fazer doutorado, conversa com o seu professor, entra no site do FMI, entra no site do Banco Mundial, se inteira da literatura, né? Porque tem muita coisa séria e muita coisa boa sobre isso, né? Não é essa besteirada aí de YouTubenomics, Facebooknomics e Twitternomics. Então, há uma literatura muito legal de fluxo de capital, também vou deixar a referência depois. Eu acho que o John Williamson, que talvez seja o grande economista, né, ligado a essa discussão de liberalismo, neoliberalismo, do consenso de Washington, né, e da abertura comercial e financeira que foi feita nos 90, tem vários trabalhos sobre isso, né? Tem um livrinho dele muito legal que é o Curbing the Boom and Bust Cycle. Depois eu vou deixar também aqui a referência que ele fala, olha, precisa tomar cuidado com liberdade de capital, especialmente da conta capital, porque em geral o dinheiro entra no país emergente, entra rápido, aprecia a moeda, cria um monte de bolha, sai rápido, meio capital motel, né? Entra e sai rápido e destrói as economias emergentes, né? Então também é uma discussão relevante essa que existe, né? E a China é um dos belos exemplos de país que se defendeu financeiramente, né? Ele não abriu, a China não abriu, até hoje não abriu a sua economia, né? Do ponto de vista financeiro, né? Então, esse é um outro tema. Tem a coisa da corrupção, que obviamente todo mundo é contra a corrupção, né? Mas tem casos assim, o caso da China é incrível, porque é o país mais corrupto do mundo, né? Que tem de livros mostrando os casos de corrupção na China, e é o país que mais se desenvolveu nos últimos 30 anos, né? Então, eu não estou querendo com isso defender corrupção, mas só para mostrar como o negócio é mais complicado do que se imagina, né? Então essa é uma outra questão também. Tamanho do Estado na economia, tem o caso dos nórdicos, né, que são economias que têm 40%, 50% de carga tributária, que são economias super eficientes, né? Você pega as Scanias da vida, as potências, né, da Suécia, Finlândia, Nokia fazendo 5G, enfim. Economias super competitivas e com imposto de renda altíssimo, né? Os caras ficam desesperados, lá você paga 40%, 50% da sua renda de imposto de renda, e não por isso, e não obstante, né, a economia está super competitiva, os caras estão investindo,
reclamam, todo mundo reclama de pagar imposto, é óbvio, né? Ninguém gosta de pagar imposto, mas o fato é que os nórdicos são um belo exemplo disso, de economias que têm quase 50% do gasto público sobre o PIB e são ultra competitivas e estão aí no top 10 de fronteira tecnológica e tudo mais, né? Ainda sobre liberdade, quando você olha os exemplos de sucesso da China e da Índia, é incrível o que o Estado fez para ajudar a iniciativa privada, né? Então eles forçaram um monte de joint ventures locais para trazer o capital estrangeiro, trazer a multinacional e obrigava a multinacional a dividir e fornecer tecnologia para as empresas locais, né? Um dos economistas que trabalhou muito isso é o Danny Hodrick, que também vou deixar aqui a referência. Veja de novo, pessoal, vou reforçar. Existe um mundo de economia, de discussão científica de economia, de academia, de livro, de publicação. É lá que está o debate, tá? Não é no YouTube, pelo amor de Deus. O YouTube é legal para estimular as pessoas a olharem para isso, mas vamos ser economista de verdade, não vamos ser economista de YouTube. Então, o Danny Hodrick tem trabalhos incríveis sobre China, eu vou deixar aqui o detalhe, como ele mostra que como o sistema híbrido mercado-estado funcionou na China, uma coisa incrível, como eles fizeram combinações entre os municípios chineses criando empresas, os estados, as províncias chinesas criando empresas, e obviamente o governo central, você pega os gigantes, né, os gigantes hoje estatais na China, que são muito eficientes, estão inclusive dominando o mundo, né? E na própria Índia também a gente viu, por exemplo, na indústria automobilística da Índia, o governo praticamente criou essas gigantes que a gente tem hoje que produzem carros na Índia. Já estamos falando de mais de 3 milhões de carros produzidos por ano lá, né? Eles compraram, inclusive a Tata Motors comprou a Jaguar Land Rover, né? Mas a ideia é simples, o contrato-chave que eles tinham era a multinacional, para explorar aquele mercado interno e aquela mão de obra barata, era obrigada a transferir tecnologia criando uma sociedade com uma empresa local, uma joint venture local, né? Na China a gente viu muito isso. Muitas empresas criadas localmente foram horríveis e quebraram. É óbvio que o Estado não tem o poder de criar uma empresa eficiente, ele pode fomentar isso, ele pode estimular isso, né? Foi o caso da Coreia do Sul também. A Hyundai foi, entre aspas, criada pelo Park Chung, que era o ditador coreano, né? E deu certo, né? A Hyundai deu certo, outras deram errado. Na China, metade das empresas quebrou, mas metade deu certo, né? E isso daí catapultou a tecnologia chinesa, catapultou as empresas chinesas, e hoje elas estão aí gigantes conquistando o mundo, né? Xiaomi, Huawei, Baidu, né? Todos esses caras surgiram desse movimento do Estado estimulando a iniciativa privada e usando as tecnologias externas, né, e forçando transferência de tecnologia para as empresas privadas, né? Então por aí vai, assim, já estou falando aqui há muito tempo, mas o que eu queria destacar é que esses índices de liberdade econômica, ele é um negócio muito superficial, muito raso, né? Ele não tem nenhuma, vamos dizer assim, fundamentação empírica de fato, de paper, de trabalho que tenha analisado isso a fundo, feito econometria, feito análise estatística, ou mergulhado no debate, né, do que a gente chama de travar contato com a literatura relevante, enfim, que é o que se faz de ciência de fato, né? O que se estuda de economia de verdade, né? Ele tem o grande mérito de chamar a atenção das pessoas para esse assunto. Tem milhares de pessoas no Facebook, no Twitter, eu acho engraçadíssimo isso, né? No YouTube, discutindo isso como se fosse gente grande, né? Quando na verdade é uma piada, né? Na verdade, o mundo econômico está longe disso daí, né? O mundo econômico está na prática do que os governos fazem e no que os economistas de verdade estudam, né? Tanto os economistas são pesquisadores que vivem disso, são profissionais disso, quanto os economistas de policy making, né? Que estão lá na Kennedy School em Harvard, que estão no Banco, sei lá, de Desenvolvimento da Ásia, que estão no Banco Mundial, que estão no FMI, nesses think tanks de policy making e assim por diante. Tá bom? Obrigado.